Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição número 5, continuando a lição número 4, que fala sobre as figuras bíblicas da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Pedro 2, versículos 1 ao versículo 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 8. E assim nos diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E essas figuras bíblicas que vamos estudar hoje, elas vão nos explicar um pouquinho mais a respeito da igreja, da busca da comunhão e também do crescimento espiritual. Na lição anterior que o Guilherme deu, a lição número 4, ela falava sobre a igreja representada por duas figuras bíblicas, por duas figuras, corpo e noiva. Nós sabemos que nós somos a noiva de Cristo e sabemos que em breve Ele virá nos buscar, e que por isso devemos nos apresentar diante do Senhor sem máculas. E hoje nós vamos estudar a igreja representada por 4 figuras, que são edifício, rebanho, família e vinha de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que para que um edifício, que é a primeira figura que vamos estudar, que ela ocorra, o edifício, é necessário que haja arquiteto, é necessário que haja pedra angular, alicerce e também as pedras. Sem esses requisitos, nenhum edifício se edifica, ele não se inicia e nem tampouco ele se sustenta. No Novo Testamento, queridos, há várias referências à igreja como edifício. Não o edifício de tijolos, de concreto, de argamassa, mas o edifício do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta à igreja problemática de Corinto, ele disse: porque de Deus somos cooperadores, edifícios de Deus sois vós. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 9. E o arquiteto e a pedra angular desse edifício. O arquiteto, queridos, é o nosso Deus. Os maçônicos costumam chamar Deus de o grande arquiteto do universo. E, de fato, ele é o grande arquiteto. Mas ele não é apenas o grande arquiteto. Ele é o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Então, não adianta conhecer a Deus apenas como arquiteto do mundo. Deus é o Criador, mas Ele também sustenta todas as coisas. E, através dele, através da Trindade, nós temos a nossa salvação. E também Cristo, queridos. Cristo, como acabamos de ler, Ele é a pedra angular. É a principal pedra. É sobre Cristo que a igreja foi edificada.
E é Cristo, essa pedra angular, como nós estudamos aqui em algumas lições, uma inclusive a Ilana ministrou, ele é a pedra principal, aquela pedra que sobre qual as outras pedras edificarão esse grande edifício. E a pedra, né, que nós vamos estudar um pouquinho mais, que somos nós. Então, Cristo, ele tem a função de manter esse edifício firme e unido. Cristo, por ele, através dele, para ele são todas as coisas. E o alicerce do edifício. O alicerce, queridos, é lançado pelos apóstolos e profetas. É a sã doutrina por eles ensinada. Paulo diz que lançou o alicerce, pregando a Cristo crucificado, e que outros estão construindo sobre esse alicerce. A igreja ela é edificada pelo ensino da palavra. Não há igreja sem a sã doutrina. Nós já estudamos aqui também em outras lições, templos, às vezes bonitos, mas que não pregam ao Senhor Jesus Cristo. E aí lembramos também daquela exortação do apóstolo Paulo, que também estudamos aqui em outras lições, que se alguém pregasse um evangelho que fosse além daquele ensinado, além daquele que Cristo passou, que fosse considerado anátema, maldito. E as pedras do edifício, querido, as pedras do edifício, elas também edificam essa construção, como lemos aqui também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E cada novo convertido é uma nova pedra que vem também dar sustentação, né? Manter esse edifício, construir esse edifício. Sustento quem dá é a pedra angular, que é Cristo, mas também auxiliam nessa construção desse edifício. E aí fica uma pergunta para cada um de nós. Você tem sido uma pedra viva nesse edifício? Você tem ajudado nessa construção e vivendo também sobre a base desse edifício que é o nosso Senhor Jesus Cristo? A sua vida tem sido alicerçada nessa pedra angular? Senão, nós precisamos estar baseados nessa pedra angular e também precisamos ser pedras vivas. Queridos, e se a palavra de Deus faz essa referência a pedras vivas, é sinal que há pedras mortas. E o que são pedras mortas? São pedras que não se permitem moldar pelo arquiteto. São pedras que não permitem ser moldadas pelo grande arquiteto e que, portanto, não ajudam a formar esse edifício. É uma pedra dura, que ela não se ajusta. Porque quando a Bíblia faz a referência a pedras vivas, ela é como se ela se amoldasse à construção e ela fosse ali se amoldando, né? Já a pedra dura não. E aí você não consegue mexer. Alguns já viram pedras formando aquelas paredes de pedra. E o pedreiro, quando ele vai fazendo, ele vai juntando elas, e elas vão formando ali aquele conjunto maravilhoso. Tem algumas construções, inclusive, lá em Israel a gente vê muito isso, que elas não está faltando a palavra, como se fosse o cimento. Elas não são unidas pelo cimento, mas por elas mesmas, de tão perfeitamente que se encaixam aquelas pedras. Já as pedras mortas não, elas não se permitem moldar, não permitem ser trabalhadas por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo, e por isso elas não fazem parte desse edifício. Precisamos pensar que tipo de pedra temos sido, se temos sido pedras permitindo ao nosso Deus que nos amoldemos a obra que Ele tem. A igreja foi pensada pelo Senhor com todo amor, por isso precisamos ser pedras vivas nesse edifício. A igreja, aqui no ponto 2, ela é representada pela figura do rebanho de Cristo.
No Antigo Testamento, Israel era chamado rebanho de Deus. E no Salmo 23, Davi, esse salmo bastante conhecido, ele chama Deus de meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o próprio Cristo se declarou como o bom pastor e se referiu ao povo de Israel e aos seus discípulos como ovelhas. E essa figura do rebanho nos lembra algumas características. Por exemplo, proteção. Nós somos ovelhas seguras porque o nosso pastor está ao nosso redor. Dedicação, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Segurança, todas essas características proporcionadas pelo pastor. O apóstolo Paulo, despedindo-se dos presbíteros da igreja em Éfeso, os alerta: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Pedro também deve ter lembrado da ordem de Jesus após a sua ressurreição, dito lá em João 21:16, pastorei as minhas ovelhas. Deus tinha um cuidado, Ele tem um cuidado muito grande conosco, e por isso Ele colocou homens para essa função de cuidar de cada um de nós. Por isso, a figura do pastor também é tão importante na igreja. Por isso também é tão importante as ovelhas ouvirem a voz do seu pastor e obedecerem. E aí, a palavra de Deus em 1 Pedro 5:2 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus e está aos seus cuidados, a ordem de Jesus Cristo. E também para que eles fossem exemplos para o rebanho. Queridos, e não teve como não lembrar do nosso pastor enquanto estudávamos essa lição. Ele tem sido um pastor assim com o seu rebanho, cuidadoso, protetor. Ele tem sido cuidadoso e zeloso com o ensino da palavra, e lembramos muito do nosso pastor, e também tem sido exemplo para nós. Então, nós somos gratos pela vida do nosso pastor, lembrando que o nosso pastor, no caso o nosso pastor Anderson, ele deve ser submetido ao Supremo Pastor, porque esse Supremo Pastor um dia cobrará, não só do pastor Anderson, mas também de todos os pastores, as suas ovelhas. E por isso, os pastores têm que cuidar com tanto zelo das suas ovelhas. E é por isso também que as ovelhas têm que ser submissas ao seu pastor e obedientes. E aí a lição faz uma pergunta aqui. Você ora pelo seu pastor para que ele cuide das suas ovelhas e também seja um bom exemplo para elas? E também aqui eu respondi para mim mesma com muita tranquilidade, porque o nosso pastor, ele tem sido um exemplo para nós. Graças ao Senhor. E aí, um outro ponto aqui também que é muito importante, e a gente falava isso aqui até na quarta-feira. Estávamos aqui poucos irmãos, mas foi uma reunião maravilhosa de oração, e a gente falava um pouquinho sobre família de Deus. E aí, queridos, essa figura utilizada no Novo Testamento para descrever a igreja de Deus, nós somos a família de Cristo. Quando Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ele disse aos crentes que são membros da família de Deus. A igreja é uma família. E aí o autor da lição, ele fala uma coisa aqui muito importante. Ele fala: quando recebemos a Cristo como Salvador, nascemos de novo na família de Deus e nos tornamos filhos dele. Somos uma família. Essa semana a Cris do Ricardo, ela falando, que ela, acerca de uma irmã que está aqui recente e a sua família longe, e a Cris falou: olha, eu sou como você. Eu também, quando me casei, eu vim para cá e eu só tinha o Ricardo, mas hoje eu tenho a família de Deus. E que coisa boa, como a Cristiane e outros irmãos podem testemunhar sobre isso, porque somos uma família de Deus. Somos adotados como filho, e o Espírito Santo é enviado ao nosso coração, a fim de que possamos chamar Deus de Pai. E Jesus
ensinou aos seus discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, Pai meu, Pai do Pedro, Pai do Caleb, Pai da minha mãe, da Sueli. Esse é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, e a palavra de Deus diz que podemos confiar nele, e ele é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. E é um Pai maravilhoso, bondoso. Às vezes nos diz não, porque ele sabe que aquilo que nós pedimos não é bom para nós. E é um Pai que cuida com tanto zelo dos seus filhos. Mas se Deus é o nosso Pai, queridos, aqui também é uma implicação bem importante. Nós temos que aceitar aos outros filhos de Deus, como eu sou filha de Deus e você, aos outros filhos de Deus como irmãos, e expressar amor fraternal uns para com os outros. Às vezes a gente falha um pouquinho nisso, irmãos. Eu sei porque eu falho também, mas nós precisamos demonstrar amor pelos nossos irmãos. Somos uma família, como falamos também, composta por pessoas diferentes, pessoas complicadas, porque eu sou complicada, então você também pode ser como eu, mas nós devemos nos amar, apesar das diferenças. Pensa um pouquinho na sua família de sangue e vê se nela não há algum incomplicado. Se a sua família for como a minha, há. Né? Até tem um ditado que sempre tem uma ovelha negra na família. Mas ela também precisa ser amada. E quando a gente fala amar, queridos, claro que não vamos concordar com todas as coisas. Nós vamos ter as nossas diferenças, vamos ter, às vezes, nossos embates, mas sempre com muito amor. E lembrando que o nosso Deus, ele entregou o Filho dele, não apenas por mim, mas por aquele também que é complicado. E devemos amar assim como Cristo nos ama, porque nós somos complicados e Deus nos ama. Às vezes a gente fala de algum irmão complicado e ou alguma coisa que aconteceu, algum erro, e aí a gente fica revoltado. Como pode fazer isso? Aí o Espírito Santo toca em você e fala assim: mas você também já fez isso aqui. Você já fez isso também. E Deus te ama. Você já fez isso também e foi perdoada. Então, nós devemos nos amar uns aos outros. E Hebreus 10, versículo 25, vou pedir Guilherme para colocar para mim. Na versão internacional, fala assim: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Essa ali é uma outra versão. Então, queridos, ainda nas nossas diferenças, nós precisamos estar no meio. A igreja foi pensada com todo amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aqui também vai um alerta, como lemos aqui, acabamos de ler, que a igreja deve estar reunida, né, e não deixar de congregar como costumam algumas pessoas. Fica um alerta vermelho para aqueles que não têm congregado, queridos. É um alerta. Não existe crente solitário, o autor da lição, ele nos fala. Não existe. Hoje, enquanto eu estava indo buscar o Pedro e a Raquel, estava uma rádio que todos ouvem e estava assim: Cristo em casa. É claro que por motivo de dificuldade, muitos não podem estar. Mas a igreja é o lugar do crente estar, se ele puder. Talvez você tenha algum momento de doença, como temos muitos irmãos nesse momento, mas se você não tem nenhum motivo físico de doença, você deve estar na casa do Senhor. E o autor fala isso, que não existe crente solitário. Não existe. O crente precisa estar com os irmãos na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, aquela famosa frase também, que já falamos aqui nesse lugar: a igreja não salva, mas os salvos desejam estar na igreja. O último ponto aqui da lição, da figura, né, de Deus, ela fala sobre lavoura, a igreja de Deus representada pela lavoura. Em 1 Coríntios 3, 9, nós somos chamados de a lavoura de Deus.
A figura de Deus e o homem como planta e cultivador é comum na Bíblia. A figura da vinha também foi conhecida, né, pelos judeus. A vinha, queridos, é o conjunto de videiras. E os judeus, a videira era o símbolo de Israel. Só que ela falhou em demonstrar a luz que ela devia demonstrar. Israel falhou. Diz aqui no Salmo 88, depois Isaías 49, 6, nós podemos ler de casa, Salmo 80, 17. Mas Deus mandou o seu Filho amado. E Jesus, queridos, é a videira descrita lá em João, capítulo 15. Nós conhecemos bastante esse capítulo de João, inclusive tem um corinho que a gente tem cantado muito no grupo Davi, né? Ele é a videira verdadeira e o Pai, o agricultor. E aí, em João 15, a figura de Deus, que é o agricultor, Jesus Cristo, a videira, e nós, crentes, os ramos. Por isso, devemos estar ligados a Jesus, e sem Ele nada podemos fazer. Diz aqui que o crente só produz fruto quando ele está unido a Cristo e vivendo em comunhão com Ele. João 15, versículo 5. O ramo que não está produzindo fruto é cortado, e aquele que está produzindo fruto é podado, para que produza mais fruto ainda. Isso é muito grave, né? Como acabamos de ler. Se não há fruto, ele será cortado e lançado fora. E aquele que dá fruto, o agricultor está sempre podando para que dê mais fruto ainda. Queridos, sem Deus, nada somos. Nada somos desgarrados da videira, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí vai uma pergunta também. Você tem sido uma videira frutífera? Lembrem que acabamos de ler que aquela videira que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. E aí nós estudamos nesta manhã algumas figuras com relação à palavra de Deus. A igreja representada por um organismo vivo, que é corpo, noiva, que foi da lição anterior, um rebanho, uma família e uma vinha. Para mim, o que chamou mais atenção entre essas figuras foi a família. Foi a família. Porque, de fato, a família de Deus, ela é maravilhosa. Ela tem defeitos, porque um dia só alcançaremos a perfeição quando formos transformados. Nós estamos aqui em um processo que só será concluído no reino dos céus, mas nós devemos procurar essa comunhão com o corpo de Cristo. E aí, a lição ela termina concluindo falando que a igreja, então, precisa estar viva, que ela precisa produzir fruto, ela precisa crescer. Nosso irmão Rogerinho, há pouco tempo, ministrou uma lição, que nós precisamos ter quantidade e também qualidade, né? Nós precisamos ter as duas características. E também precisamos levar esse evangelho a outras pessoas. Eu sou muito grata pela minha igreja, como o pastor sempre diz, nós temos falhas, precisamos melhorar em muitas coisas, mas nós temos caminhado na direção daquilo que o Senhor tem nos orientado. E sempre clamando, né, para que Deus nos dê o discernimento, de abandonar aquilo que não agrada ao Senhor e de adquirir também aquilo que precisamos adquirir para a expansão do reino do Senhor. Lembrando que cada um de nós é responsável pelo crescimento do reino. Nós, né, falando do Senhor Jesus Cristo e acerca do seu reino. E assim a gente tem uma igreja saudável. Para terminar, queridos, vamos ler. A lição é bem pequenininha, né? Nós vamos ler em Efésios 2. Versículos 11 ao versículo 22. Falando também dessa união que a igreja precisa ter com Cristo.
Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Efésios 2, capítulo 11. Isso. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, queridos, o arquiteto, a pedra angular, a sã doutrina e nós, pedras vivas, construímos esse edifício de Cristo. E que prossigamos a cada dia mais em ser pedras vivas neste lugar. Amém? Nós vamos orar e depois o Guilherme vai estar encerrando a live, se alguém tiver alguma consideração. Pai, obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Senhor, que sejamos pedras vivas nesse edifício, Pai. Que sejamos bênção, Pai. Um dia a sua igreja foi pensada com todo amor pelo Senhor e que possamos honrá-lo neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, se há em nós também alguma coisa a ser corrigida, Pai, que o Senhor nos exorte, nos corrija, Pai, em nome de Jesus. Obrigada pelos meus irmãos aqui nesta manhã. Obrigada pelo Rogerinho já estar melhor. Essa semana ele não esteve bem. Obrigada pelo Caleb em nosso meio. Obrigada, Senhor, pela vida da Raquel e do Pedro, que tem nos abençoado sobremaneira, Pai. Ser conosco, nos dá um domingo abençoado. Hoje é o dia do Senhor. E que tudo façamos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E logo mais estejamos aqui mais uma vez para honrá-lo e glorificá-lo, Deus. Obrigada por tudo. Cuida mais uma vez, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos o nosso pastor e a Ilana. E traga-os, ó Deus, também de volta ao Rio e a Ilana de volta ao seu trabalho lá em Goiás, lá em Brasília, Pai. Obrigada por tudo. Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.